Marcos, capítulo de número 2, glória a Deus, aleluia. Capítulo 2, a partir do versículo 1, em nome de Jesus, quem achou de amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que Jesus estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda dos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por quatro. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Glória a Deus, aleluia. Poder sentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Sabemos que onde Jesus chegava, por onde Jesus andava, por conta dos seus ensinamentos, por conta dos seus milagres, por conta dos seus sinais, prodígios e maravilhas, multidões o acompanhavam, à procura de sabedoria, à procura de adquirir conhecimento, à procura de serem curados, à procura de milagres, à procura de libertação. Por onde Cristo passava, multidões o acompanhavam. Era difícil Jesus parar em um lugar e ficar sozinho. Sempre tinha alguém o acompanhando. E no versículo 1 do capítulo 2, se os irmãos puderem me acompanhar, no versículo 1 inicia dizendo: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. Ou seja, alguns dias depois, Jesus entra em Cafarnaum. Então Cristo, ele vem de outro lugar. Quando paramos para analisar Marcos capítulo 1, nós vemos o batismo de Jesus. Ele é batizado no Rio Jordão. A partir de Jesus ser batizado, ele é levado em espírito ao deserto. E quando sai do deserto, após o jejum de 40 dias e 40 noites, após ser tentado por Satanás, Jesus, ele vai até a Galileia. Chegando na Galileia, Jesus, ele passa pregando o reino, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus, ele chega na Galileia pregando o Evangelho, e andando mais à frente, junto ao mar da Galileia, ele vê Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, pescando.
E a partir desse momento ele os chama e faz um convite para eles não serem apenas pescadores, mas serem pescadores de homens. E eles seguem Jesus. E mais à frente, Jesus andando com Pedro e André, nós vemos que Jesus encontra João e Tiago, irmãos, filhos de Zebedeu. E após eles se encontrarem, Jesus ele sai da Galileia com os 4 e vai até Cafarnaum. Chegando em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, ele vai até a sinagoga e ali ele ensinava a lei. Ele ensinava. E muitos se maravilhavam com os ensinamentos de Jesus, porque ao contrário dos escribas, Jesus tinha autoridade naquilo que ele falava. E de repente, em meio ao ensinamento de Cristo, um homem possesso por espíritos, a Bíblia diz que ele tinha um espírito imundo, ele exclama, grita, fala em alta voz contra Jesus. E Jesus ele o repreende dizendo, cala-te e sai dele. E assim o espírito que havia naquele homem, ele imediatamente sai da vida daquele homem. E todos que viram, que presenciaram, se admiram. Porque que doutrina é essa que Jesus pregava? Que autoridade era essa que ele expulsava até demônios? Que ele falava e os espíritos o obedeciam. Que autoridade era essa? Essa era a admiração de todo o povo. Jesus ainda nada famoso, mas por conta desse episódio, por conta desse acontecimento, logo em toda a província da Galileia, chega a fama de Jesus. Então Jesus, ele sai da sinagoga e vai para a casa de Pedro. Chegando na casa de Pedro, a sogra dele está enferma. Jesus cura a sogra de Pedro. Após curar a sogra de Pedro, Jesus ele se retira para ficar sós para orar. Como eu disse que Jesus nunca conseguia ficar sozinho, Simão, Pedro e os demais seguem Jesus. Chegando até Jesus, Jesus diz, vamos às aldeias vizinhas. Então Jesus ele volta a Galileia. De Cafarnaum a Galileia tem aproximadamente 24 quilômetros. Então Jesus ele sai de Cafarnaum e vai para a Galileia pregar nas sinagogas. Chegando na sinagoga, chegando na Galileia, Jesus ele cura um leproso. E ele diz, olha, não conta a ninguém, porque ainda não é o tempo. Mas o leproso não dá ouvidos a Jesus. Quando Jesus lhe as costas, o leproso sai cantando para todo mundo que foi curado por Jesus. Aí Jesus volta à casa de Pedro, volta a Cafarnaum. E estando na casa de Pedro, uma grande multidão, sabendo que Jesus estava ali, cercaram a casa de Pedro. Uma multidão chega à porta da casa. E a Bíblia vai dizer no versículo 2 do capítulo 2: e logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Pessoas de todas as partes, de lugares, vinham ter com Jesus. E estando com Jesus, Jesus me ensinava. E na frente da casa, em todos os lugares, eram cobertos, tomados por pessoas. Essa era a fama de Jesus, porque ele pregava o reino, falava com autoridade, ensinava com mais autoridade que os escribas, fazia milagres, prodígios, e assim a fama de Jesus ela se espalha. E como todos aqueles que procuravam Jesus, como todos aqueles que procuravam o milagre de Jesus, veio um paralítico, deitado, obviamente, em uma maca, carregado por 4. Acredito que seja amigos, porque é difícil pessoas que não são amigos de verdade carregarem uma pessoa, talvez por quilômetros, por várias distâncias. E o paralítico ele é conduzido pelos seus amigos.
E a lição que nós tiramos é: nós devemos ter pessoas ao nosso lado, que no momento das dificuldades, que no momento das provações, que no momento das angústias, elas nos carregam, que nos auxiliam, que nos levam até o encontro com Cristo. Quando nos sentimos fracos na fé, quando nos sentimos perdidos, devemos ter pessoas ao nosso lado que nos levantem e nos levem a Cristo. E para isso precisamos ter cuidado a selecionar pessoas. Devemos amar a todos, assim como Cristo nos ordena, mas comunhão devemos ter com poucos, apenas aqueles que nos levam para Cristo. Mas assim como nós devemos ter pessoas ao nosso lado que nos auxiliam em nossas dificuldades, nós também devemos ser pessoas que auxiliam pessoas em momentos de dificuldade. Porque assim como nós precisamos de pessoas para nos auxiliar e nos levar a Cristo, pessoas também precisam do nosso auxílio. Então nós vemos que esses 4 amigos, eles não olham para as dificuldades, pois na frente da casa, à porta da casa, existia uma multidão. Era impossível adentrar naquela casa. Acredito eu que o paralítico, nas suas poucas forças, perdia até as esperanças de ser curado. Mas os seus amigos, as pessoas que o auxiliaram, não desistiram dele, pois ele tem em suas mãos um bem valioso, que são verdadeiros amigos. Agora eu imagino aqueles 4 carregando aquele paralítico, chegando à porta e procurando um lugar para curar, para ajudar o seu amigo. Olharam para o lado, olharam para o outro, por cima, por baixo, olharam pela porta, imaginando que deram a volta na casa e não conseguiam uma solução. Não conseguiam achar uma maneira de levar aquele homem até Jesus. Mas então a solução veio. A multidão era um forte empecilho para chegar até Jesus, mas a solução para o empecilho e o obstáculo foi encontrada. Eles olham ao lado da casa, vêem uma escada, e eles resolvem levá-los até o telhado. Chegando, subir, imagino eu subindo dois ficando lá embaixo, imagino eu com uma corda, e eles puxando de cima e os outros auxiliando embaixo, eles puxando em cima e os outros auxiliando embaixo. Aleluia! E assim eles chegam até o telhado. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Ao chegar no telhado, aquelas casas eram feitas de pedras misturadas com argila, com massa. O telhado era plano, feito com galhos e barro misturado. Chegando lá, eles cavam, abrem um buraco para descer o paralítico até Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu imagino o buraco se abrindo no telhado. Jesus, ele está embaixo. Eu imagino Jesus embaixo olhando para cima, aquela cena. Os amigos o auxiliando a chegar a Cristo, ao chegar ao seu milagre. Não desistiram. Aleluia! Glória a Deus! Não desistiram. Mas uma lição importante a ser tirada é: ele foi até Jesus. Ele buscou Jesus. Os obstáculos eram muitos. Tinha pessoas impedindo dele adentrar na casa. Tinha uma escada. Imagina você subir com uma pessoa numa escada feita naquela época. Você levanta.
mas não desistiram de buscar Jesus. Não desistiram de ir atrás do seu milagre. Sabiam que Jesus tinha autoridade de expulsar demônios e fazer milagres. E eles não desistiram. O paralítico não desistiu de ir até Jesus. Ele foi levantado, foi até Cristo. Nós, há um tempo atrás, fomos até Jesus, fomos até Cristo. Glória a Deus. Levantamos a nossa mão e dissemos: eu aceito Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Um dia eu estava de frente a esse púlpito e disse: eu entrego a minha vida a Cristo. Eu fui até Jesus. Jesus, ele me viu, assim como viu de baixo para cima o paralítico. Mas algo a mais deveria ser feito, pois o paralítico, ele vai até Cristo. O paralítico, ele vai até Jesus. Jesus, ele vê o paralítico. A primeira ação foi tomada. Ele chega diante de Jesus. Jesus poderia simplesmente olhar de baixo para cima e dizer: seja curado. O paralítico poderia apenas dizer: fala daí, Jesus, me dá minha bênção, eu fico aqui mesmo, Jesus. Mas não é isso que acontece. Eles descem o paralítico até os pés de Jesus. Aleluia. Eles descem o paralítico novamente até Jesus. Sabemos que não devemos apenas chegar a Jesus. Nós chegamos até aqui, chegamos até Cristo, aceitamos Jesus, não é o ponto final. Nós devemos descer aos pés de Jesus. Devemos ir literalmente o mais próximo de Jesus, o mais próximo de Cristo. Jeremias capítulo 18, Deus vai dizer a Jeremias: Jeremias, desce até a casa do oleiro. Para que, Deus? Para que eu vou descer até a casa do oleiro? Porque lá eu falarei contigo. Mas o Senhor já está falando comigo desde o capítulo 1. Apenas vai, Jeremias, desce a casa do oleiro. Jeremias já era profeta. Jeremias já ouvia a voz de Deus. Jeremias já tinha Deus. Ele já era cheio do Espírito de Deus. Mas Deus diz: Jeremias, desce, se posiciona, porque é quando você descer que eu vou falar contigo. É quando você descer que eu vou lhe mostrar algo a mais daquilo que eu já venho falar. Glória a Deus. Desce, Jeremias. E o que é que você está vendo? Eu estou vendo um oleiro moldando um vaso de barro. O vaso se quebra, mas o oleiro não joga fora, não descarta, não dispensa. Ele refaz o vaso. O vaso quebrado, ele refaz. Glória a Deus. Nós somos vasos na mão do oleiro, quebrados, às vezes descartados nunca, porque Deus não descarta nenhum dos seus filhos, nenhum dos seus pequeninos. Ele refaz, ele molda com suas próprias mãos. Às vezes dói, machuca, mas Deus, ele está moldando. E aquilo que parecia fraqueza, a partir do momento que Deus molda, se torna força. Aquilo que era tristeza, Deus está moldando e vira alegria. Aquilo que era algo impossível, Deus molda e faz milagres. Glória a Deus. Porque não devemos parar, não devemos desistir, não devemos enfraquecer, por mais que às vezes a gente se enfraqueça, é normal. Mas devemos não parar, estagnar, mas irmos, descermos
aos pés de Jesus, assim como aquele paralítico desceu aos pés de Jesus. Em 2 Reis, capítulo 5, nós vemos um chefe de guerra leproso, e uma menina diz: ó, tem um profeta e ele cura. Deus cura através desse profeta. Vai lá, vou passar o endereço. Mandou o endereço. Ele chega na casa do profeta. O profeta não sai nem de casa, ele não sai nem de dentro da casa. Ele manda seu servo, seu discípulo. O discípulo diz: olha, ele está falando para você ir lá no Rio Jordão, que é chão de lama, todo sujo, mergulha 7 vezes e você será curado. Aí o chefe de guerra olha para ele e diz: eu? Chefe de guerra? Títulos? Estou de pé? Eu vou descer no rio sujo? Ele poderia ter me mandado para qualquer lugar e eu iria, mas no Jordão eu não vou não. Aleluia! A soberba precede a queda. E ele sai da presença do profeta. E o seu servo olha para ele e diz: se ele tivesse mandado você para qualquer outro lugar, você iria, mas uma coisa tão simples, tão fácil de se fazer, por que não fazer? É só descer. Você já chegou até aqui, você já chegou até Deus, e por que você não desce? É verdade, né? Leva lá. Aí Naamã mergulha uma, mergulha duas, mergulha 3, ele vai descendo, cada descida se torna mais humilhante. Ele sobe e desce, se humilhando, mas quando ele sobe pela última vez, por conta de descer, por conta de ir até o fim, por conta de ir até Deus, ele é curado. O milagre chega até Naamã, ele é curado, porque ele não apenas parou na porta, ele foi até o rio e desceu. Nos mostra que não devemos parar, devemos ir o mais profundo com Cristo, o mais profundo com Deus. Glória a Deus, aleluia. E no versículo 5, a Bíblia vai dizer: Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Agora o paralítico está aos pés de Jesus. O paralítico, ele agora desce aos pés de Jesus. Ele não está mais em cima. O paralítico agora está embaixo. E agora Jesus olha e vê a fé deles. Não é do paralítico, não. Ele vê a fé deles. E Jesus, vendo a fé deles, porque muitas das vezes nós nos debilitamos e nos limitamos e abandonamos a busca a Cristo. E sempre tem alguém que cutuca: vai para a igreja, vai buscar. E às vezes: não, eu estou cansado, eu estou triste, amargurado. Mas vai, eu estou triste. Muitas das vezes nós nos debilitamos. Imagina um paralítico olhando aquela cena, aquele monte de gente, aquela multidão impedindo de chegar até Jesus. Eu mesmo, eu não sei não, se eu teria uma fé assim, mas Jesus vendo a fé deles, porque eles não desistiram de levar aquele paralítico até os pés de Jesus. Devemos sempre buscar a Deus, independente das circunstâncias. Não se limite, não se debilite, não abandone a Cristo pelas circunstâncias, não abandone a Deus pelo momento. Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito nas nossas vidas. Se chegamos até Cristo, desça o telhado. Vai aos pés de Cristo. Aleluia. Busca aos pés de Cristo. Por muitas vezes o cenário é caótico. Olhamos para este cenário e esquecemos o poder que tem Jesus. Glória a Deus, aleluia. O cenário era caótico. Pessoas
por todo lado, escada, telhado, tudo para dificultar. Mas ele foi, desceu, achou um jeito, uma brecha, uma maneira e foi aos pés de Jesus. Acha um jeito, uma brecha, uma maneira, mas não para, não desista. Vai aos pés de Jesus. Vai aos pés de Cristo. Ele tem milagre para te dar. Ele tem bênçãos para te dar. Ele tem respostas para tuas petições. Aquilo que você procura está em Cristo. Apenas vá. Apenas vá. E estavam ali, versículo 6, assentados alguns dos escribas que arrazoavam, que diziam em seus corações, dizendo: por que dizeste as blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Porque Jesus, ele está olhando para aquele paralítico. Ele nem diz para ser curado de imediato. Ele olha e diz: filho, já chama logo de filho, perdoados estão os teus pecados. Porque mais importante do que o milagre é você ser salvo. Mais importante do que qualquer bênção nessa terra é você ser salvo. Mais importante do que qualquer riqueza é você ser salvo. Mais importante do que qualquer desejo nessa terra é ser salvo. Mais importante do que qualquer alegria dessa terra é ser salvo. Do que adianta ganharmos o mundo todo e perdermos a nossa alma, vivermos felizes, festejarmos a vida inteira e perdermos a nossa salvação? De que adianta pecarmos às escondidas e perdermos a nossa salvação? O mais importante é sermos salvos. Filho, perdoados estão os seus pecados. E mesmo Jesus querendo salvar, Jesus querendo perdoar, tem aquelas pessoas que não aceitam. Aí eles começam: quem é esse para perdoar pecado? Quem é esse que faz isso? Só Deus perdoa pecado, diziam eles em seus corações. Não era nem em voz audível. Mas Jesus, ele sonda os corações. Jesus, ele sonda a mente. Jesus, ele conhece a intenção do coração do homem. Glória a Deus. Mas se Jesus perdoou pecados, agora a gente entra em uma série de perguntas. Como assim, João, perguntas? Porque eles estavam questionando sobre a identidade de Jesus. Porque eles diziam: só Deus pode perdoar pecados. Ele está dizendo blasfêmia. Quem é esse homem? Quem é esse que está dizendo isso? E Jesus, ele faz uma mesma pergunta aos seus discípulos em Mateus 16. E vocês, quem é que dizem que eu sou? Porque eles estão dizendo que eu sou Jeremias, estão dizendo que eu sou Elias, estão dizendo que eu sou João Batista. Mas e vocês, quem dizem que eu sou? Porque o mundo pode falar o que quiser de mim, eu não me importo. São banais, pecadores, mas e vocês, igreja eleita, lavada pelo sangue do Cordeiro, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro levanta o dedo e diz: Senhor, eu posso fazer uma pergunta? Eu posso responder, Senhor, a sua pergunta? E ele responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas que filho? Então quem é o Pai? Hebreus capítulo 1, o autor dos Hebreus vai dizer: porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei, e eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduzo no mundo primogênito, diz: a todos os anjos de Deus o adorem. Deus está dizendo: ele é meu filho primogênito, a qual dos anjos eu chamei de filho, a qual dos anjos do céu eu gerei. Eu introduzi meu primogênito no mundo, Jesus, e disse: todos os anjos de Deus o adorem. Mas só Deus pode ser adorado. Só Deus pode ser adorado. Então a gente parte para João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus,
e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele havia a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra, Jesus é a verdade, Jesus é o próprio Deus, que olha e diz: perdoados estão os teus pecados. Hoje eu estou te dando salvação. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, lhe deu o poder de serem feitos filhos. Filhos. Há quem diga que aquele paralítico é gentio, não era judeu, mas em João 1 diz que ele veio para os seus, judeus, e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, foi chamado de filhos. Jesus olha para o paralítico gentio, que não era judeu, e diz: filho, você me recebeu, perdoados estão os teus pecados. Essas coisas em vossos corações. O que é mais fácil? Eu dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: ele levanta, toma o teu leito e anda? O que é mais fácil? Dizer: perdoados estão os teus pecados. Até com o padre, você entra no confessionário, reza 5 Ave Maria, 10 Pai Nosso, e você será perdoado. Até padre diz: perdoados estão os seus pecados. Aí Jesus está dizendo: o que é mais fácil? Eu dizer: perdoados estão os teus pecados? Qualquer um aqui pode dizer. Ou dizer: paralítico, toma o teu leito e vai para a tua casa. Glória a Deus. Eu imagino eles olhando um para o outro, dizendo: eu nem falei nada, eu nem abri minha boca. Ele lê até pensamento. Aí ele olha para o paralítico e diz: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Jesus está dizendo: é mais fácil eu dizer, mas eu tenho autoridade para perdoar. Perdoados estão os teus pecados. Agora eu vou fazer o mais difícil. Levanta, pega o teu leito e vai para a tua casa. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, ele faz do mais fácil ao mais difícil. Jesus, ele faz do mais simples ao mais complicado. Aleluia. Mas a vitória é garantida se estivermos aos pés de Jesus. Se estivermos aos pés de Jesus. Glória a Deus. Jesus, ele manifesta o seu poder, porque o paralítico se levanta, a casa está lotada, está cheia, os escribas viram tudo aquilo. O paralítico se levanta imediatamente. Tem gente que coma há vários anos, que quando acorda não pode nem andar porque tem fraqueza. Imagine um paralítico, tantos anos, se levanta, pega a cama e vai para casa, sem fazer o mínimo esforço. Aleluia. Poder de Jesus. Aleluia. Poder de Jesus. Todos viram o poder de Jesus. Glória a Deus. As pessoas vão ver o poder de Jesus na tua vida. As pessoas vão ver o poder de Jesus na tua vida. Recebe essa
Porque quem desce é você. Porque quem desce é você. Enquanto você desce, tem criticador sentado. Enquanto você desce, tem criticador sentado. Enquanto você desce, tem murmurador sentado. Então desce, que o poder vai ser feito na prova. Glória a Deus. Deus da glória. Ação do paralítico ao tomar sua cama, curado e ir para casa. Ele entrou de uma maneira e saiu de outra. Ele vai até Cristo de uma maneira e ele sai totalmente transformado, totalmente modificado. Tantos anos paralítico, a pessoa que era só mais um dia comum, mas quando ele sai da presença de Jesus, ele leva o milagre consigo para casa. A vida é totalmente transformada. Quem aqui não teve a vida transformada por Cristo quando aceitou Jesus? Quem aqui não teve a vida transformada quando aceitou a Cristo como Salvador da sua vida? Não tem como vir a Cristo e ficar da mesma maneira. Se ficar da mesma maneira, o erro é seu. Porque Deus muda o cenário, Deus muda o quadro, Deus muda a história. Ele passa uma borracha no passado. Quem tu era, tu não é mais. Estamos aqui porque o encontro foi com Cristo. Estamos ceando porque o encontro foi com Cristo. Ceamos porque reconhecemos, lembramos da morte de Cristo. Nós comemos do seu pão porque Ele mata a nossa fome espiritual. Bebemos do sangue porque Ele diz: aquele que bebe de mim nunca terá sede mais. Aquele que vem a mim, rios jorrarão do seu ventre. O sangue de Cristo foi derramado, mas a nossa vida foi mudada quando tivemos um encontro com Ele. Aleluia. Nós vemos Abraão lá em Gênesis, idólatra. O seu pai, da terra de Ur dos Caldeus, criava, fazia, montava ídolos. Mas aí um dia Deus ele vai de encontro a Abraão e diz: teu nome não é mais Abraão, não é mais Abrão, o teu nome agora é Abraão, porque quando eu chego na vida, eu transformo, eu mudo, eu endireito, eu faço reboliço, eu faço milagre, mas do mesmo jeito não fica. Nós vemos Pedro negando Jesus 3 vezes. Nós vemos Pedro passando a espada na orelha do soldado. Nós vemos Pedro querendo brigar com todo mundo, bater em todo mundo. É aquele cara nervoso. Glória a Deus. Mas quando ele chegou dentro de Pedro, ele disse: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, Jesus. O encontro. Glória. Aleluia. Foi ali. Pedro se transformou em um pastor de ovelhas. Apacenta minhas ovelhas, Pedro, com muito prazer, Senhor. Ele foi transformado, foi crucificado.